Primeiro, cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente, vereador Astro Diogun, nosso companheiro, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as vereadoras, os nossos servidores, a imprensa em geral, os nossos ouvintes, a galeria, enfim, todos aqueles que agora nos ouvem. Em primeiro lugar, vereador Marcel Lima, assim como todos vocês que me antecederam, lamentar aqui o falecimento desse nosso companheiro, do Oswaldo. E lembrando ali fora, vereador Astro, que o Oswaldo e os seus filhos, durante vários eventos que eu sempre fiz, eventos culturais, eles fizeram a produção de todo o nosso material. Realmente, o Oswaldo e seus filhos sempre foram pessoas antenadas, extremamente dedicadas às nossas atividades culturais. E vereador Marcel, vereador Astro, eu estava ali lembrando com o nosso jornalista amigo Eduardo Ariceira, inclusive o Oswaldo, quando ele se afastou para fazer tratamento, a nossa relação, a nossa proximidade era tão estreita que eu solicitei a jornalista Lenise, que era minha assessora de comunicação, para que ela ficasse apresentando o programa Mandou Legal, sem qualquer ônus para a emissora, sem qualquer ônus para o nosso amigo Oswaldo, realmente para deixá-lo mais tranquilo para o tratamento, tendo a certeza de que o programa estava continuando nas mãos de pessoas realmente gabaritadas e, acima de tudo, com aquela capacidade, acima de tudo, com aquela sinergia, com aquela alegria que é inerente ao Oswaldo. Realmente, São Luís perde, o Maranhão perde, a cultura perde. Hoje é um dia triste para todos que o conheceram, mas com certeza é alegria para esse mundo espiritual, que eu particularmente acredito que a vida não acaba depois da morte carnal. Então, desde já, deixar aqui os meus sentimentos à família do Oswaldo e para que Deus realmente possa confortar a família e todos nós, amigos, que o conhecemos. O companheiro Beto Castro, ele fez hoje o pronunciamento defendendo uma tese que eu particularmente defendo, que é a unificação das eleições no Brasil, e inclusive dei 2 entrevistas há pouco, dizendo que particularmente eu sou a favor, vereador Francisco Carvalho. Primeiro, pela economia. Segundo, porque o país para muito diante desses processos eleitorais. A gente não pode mentir, a gente não deve esquecer que os legislativos praticamente param até bem mais de 2 meses, inclusive a Câmara Municipal de São Luís. Que esse período que antecede as eleições não se vê sessões. Quando eu entrei na Câmara, eu deparei com essa situação, realmente antes mesmo de assumir o meu mandato, vereador Marcel Lima. Então, particularmente, eu sou a favor. Parece ser uma defesa de interesse pessoal, em termos dos nossos mandatos prolongados por mais de 2 anos, assim como dos senhores prefeitos. Mas pela economicidade e por não ter que deixar o país parado por tanto tempo, desses contínuos processos eleitorais separados, fragmentados, é que eu defendo a tese. Vereador Francisco Chaguinha, semana passada eu assisti a uma palestra lá no plenário da vice-governadoria de um dos maiores escritores do Brasil, por que não dizer do mundo, Fernando Moraes, que escreveu o livro Olga. Olga Benário Prestes, alemã, judia alemã, comunista, que se apaixonou por um ex-militar brasileiro, chamado Luiz Carlos Prestes. E na época da ditadura varguista do Estado Novo, foi entregue a Hitler de presente e Olga foi morta em um campo de concentração. E também escreveu Chateau, onde o livro Olga virou filme, Chateau virou filme, e agora está sendo produzido um filme entre os franceses e norte-americanos sobre mais uma obra do nosso querido e amado jornalista e escritor Fernando Moraes.
Vereador Marcel Lima, perdoe-me aqui fazer uma retrospectiva histórica, que às vezes parece um tanto chato quando eu trabalho história dos meus pronunciamentos, mas é algo que eu já falei aqui várias vezes e os colegas pouco deram importância. E que eu continuo realmente preocupado, apreensivo, presidente, com essa situação. Fernando Moraes, fazendo a palestra, assim que ele concluiu a palestra, ele abriu a palavra para todos nós. Detalhe, a plateia, uma boa parte era de historiadores. Historiadores com mestrados, com doutorados, com pós-doutorado. Inclusive, presidente, aqui nós temos na galeria, que eu quero registrar aqui com muita honra, a presença do professor Allan Kardec, professor doutor em História, e a professora Elidaci, que é pós-doutora, olha só, presidente, pós-doutora em Paris, sobre Câmara Municipal de São Luís. São professores universitários, aqui eu quero deixar esse registro, que fique nos anais dessa Câmara, e que eu estou buscando agora, com o nosso presidente Osmar Filho, colocá-los dentro dessa pauta realmente da comemoração dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. E que eu peço realmente que o presidente olhe com os olhos da intelectualidade, que jamais esses dois professores devem ficar fora desse processo, porque toda essa comemoração, vereador Marcel Lima, tem que ter a presença de pessoas que conhecem a nossa história, a Casa do Povo. Mas continuando com o que eu estava falando antes, eu fiz Alô, ok. Presidente, me permita 1 minuto e meio. Tenha, se possível, complacência de uma situação que pouca gente está antenada. Vereador Marcel Lima, eu fiz o seguinte questionamento. Eu fui o primeiro a fazer pergunta ao jornalista e escritor. Nós vimos a facada. A história da facada. Alavancou Jair Bolsonaro. Viu, vereador Chico Carvalho? Me lembrou, eu disse para ele, me lembrou o plano Coren de Getúlio Vargas em 1937, quando Getúlio Vargas fez o Crocri com o seu grupo, onde aquele Crocri seria um ataque ao Palácio do Catete, que era o Palácio da Presidência, para matar o presidente Getúlio Vargas e não ter eleição em 1938. Levou o Congresso a acreditar naquela história, deu poderes a Vargas, Vargas fechou o Congresso. Que me lembrou o hashtag alemão, quando Hitler mandou incendiar o parlamento alemão, mentindo, dizendo que eram os comunistas, jogando a população contra os comunistas, e ele fechou o próprio Congresso, deu um golpe e assumiu definitivamente com poderes, implantando o nazismo na Alemanha. Que fez lembrar o incêndio de Roma por Nero, acusando os cristãos de serem os grandes culpados, jogando o povo contra os cristãos para justificar o posterior massacre que ele fez em Roma. Presidente, ontem teve manifestação em todo o Brasil e o que mais se ouviu foi crítica ao nosso Congresso Nacional, crítica ao Supremo Tribunal Federal. Um verdadeiro processo de satanização das duas instituições. E eu perguntei ao escritor, eu disse para ele, esse processo de satanização dos políticos brasileiros, especialmente do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, sinto, doutor, que é o prenúncio de um golpe no Brasil para jogar o povo contra essas instituições, justificando o fechamento. Presidente,
O escritor disse: está em curso um golpe no Brasil. A possibilidade de um golpe no Brasil hoje é real por esse processo de satanização do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que há uma possibilidade real do senhor presidente fechar os dois.